Als im Baum
Amados irmãos e irmãs no Senhor, nós saudamos a todos de coração para a transmissão de vídeo de hoje com o irmão Frank. Somos tão gratos por ainda podermos ouvir a palavra de Deus ao vivo e que o Senhor fortalecerá em corpo, espírito e alma. Senhor, nós te pedimos, abençoe o irmão Frank. Vamos juntos ler uma palavra e eu desejo que leamos o Salmo 145. Quero te elevar, meu Rei e Deus, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão do teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Amados irmãos e irmãs, nós lemos aqui: o Senhor apoia todos os que caem. Ele ajuda a todo aquele que procura ajuda nele. Ele também está com todos os que estão abatidos. Sim, no tempo de hoje, pode ser que estejamos entristecidos, que tenhamos medo daquilo que virá. Mas o Senhor prometeu que Ele carregará os seus, que Ele guiará tudo maravilhosamente. Todos os olhos esperam por Ti. Também nós fazemos isso. Nós esperamos pela glória do nosso e a maravilhosa aparição do nosso Senhor. E adiante, ainda
tu lhes dá o seu alimento no tempo certo. Que palavra poderosa! Nós recebemos o alimento e distribuído pelo irmão Frank, o seu servo fiel. E esse alimento serviu para a nossa edificação e ainda serve. E o alimento foi distribuído a todos no tempo certo, como o Senhor mostrou ao nosso irmão. Que o Senhor, por isso, possa abençoá-lo em corpo, alma e espírito, por pudermos ver tantos sinais e milagres também em nossas vidas, que podemos segurar aquilo na sua verdadeira palavra e todas as suas promessas. Porque ele escreveu aqui, ele cumpre o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os ajudará. Nisso confiamos também nós, que o Senhor nos ajudará em tudo e nos preparará para o glorioso dia do seu maravilhoso retorno. Vamos agora orar juntos. Fiel Pai Celestial, a Ti seja todo louvor, gratidão por todo o Teu agir em nossas vidas. Tu nos chamaste para fora do mundo, nos chamaste para fora de todas as denominações, para nos dar alimento e nos chamar para fora e preparar para a Tua gloriosa vinda. Senhor, nós te agradecemos por tal graça. Nós te agradecemos por sempre ajudares. Nós podemos experimentar Tua ajuda repetidamente e confiamos adiante que Tu, ó Senhor, farás tudo bem. Abençoe esse dia. Abençoe todos os ouvintes que estão vendo. E principalmente, abençoe o Teu servo. Abençoa nós quando ouvirmos a Tua palavra. A Ti somente, Senhor, seja todo o louvor, toda a glória, toda a honra trazida no Teu maravilhoso, glorioso nome de Jesus. Amém. Preciosos irmãos e irmãs, também eu desejo, a partir de Zurique, vos saudar de todo o coração. O irmão Scherer, ele nos leu uma palavra maravilhosa. De fato, já é uma pregação inteira e somos gratos a Deus o Senhor por podermos crer tudo o que diz a Escritura, o que se refere ao o que acontece exteriormente. Então partimos do princípio que também aqui na Suíça as reuniões regulares podem acontecer ou acontecerão. Deus concede graça e estamos convictos que, de fato, estamos muito próximos do retorno de Cristo e a palavra do Senhor tem que ser proclamada com toda a seriedade e todos têm que levar aos corações de não lerem somente superficialmente e ouvirem, mas serem tocados por cada palavra. Muitos de todo o mundo enviaram saudações para nós e nós saudamos a partir de Zurique igualmente
todos os irmãos e todas as irmãs em todos os povos e línguas. Hoje, nós leremos algumas palavras bíblicas muito sérias e é minha oração que a palavra de Deus, de todas as formas, em cada um individualmente, cumpra aquilo para o qual foi enviada. Por favor, nós lemos de Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, e que habita na eternidade e cujo nome é santo, no alto e santo lugar, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Graças seja ao Senhor. Nós precisamos ambas as coisas. Uma nova vivificação, um refrigério, uma fortificação, um consolo. Nós todos precisamos que o Senhor abençoe novamente e, de fato, confirme a sua palavra, como aconteceu no ministério dos apóstolos e ministério do irmão Branham. Deus fala: eu moro no santuário e com aqueles que têm coração contrito e espírito humilde. Que Deus, o Senhor, possa atuar isso em nós. Que Deus, o Senhor, sinta-se bem no nosso meio e possa responder, abençoar, além de pedidos e compreensão. Por favor, lemos agora do Salmo 145, versículo 14. O Senhor apoia todos os que caem e levanta todos os abatidos. Isso nós ouvimos na palavra de introdução do irmão Scherer. O Senhor, Ele apoia, sustenta todos os que caem. O Senhor é onipresente em cada situação, em cada dia, em cada situação. O Senhor está conosco, assim como Ele prometeu. E nós confiamos nele, que Ele nos apoia, nos consola e fortifica para que possamos caminhar adiante na fé. Por favor, nós lemos Salmo 145, versículo 15. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dá o seu alimento no seu tempo. Também isso nós já ouvimos, e nós agradecemos ao Senhor que podemos pertencer àqueles que, de fato, em relação ao alimento que o Senhor nos concede, nós esperamos por ela. O Senhor nos cobre uma mesa ricamente coberta. Ele não deixa faltar nada. Cada tema, tudo, Deus iluminou, tudo, Ele revelou, e Ele concede alimento no tempo certo. A Ele seja a gratidão por isso. Por favor. Nós lemos de João, o capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida
é fazer a vontade daquele que me enviou, que possa em todos nós ser assim, que não somente falemos de alimento, não somente falemos da vontade de Deus, mas que possa em todos nós se tornar verdadeiro, que o alimento espiritual ligado com a vontade de Deus em nossas vidas possa cumprir aquilo por o qual Deus, o Senhor, enviou, revelou a sua palavra, que se tornou o nosso alimento e nos introduziu na vontade de Deus. Por favor, nós lemos de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também isso hoje nós temos que levar ao coração de uma forma muito especial, que o ser humano que foi nascido de Deus, que se tornou um filho de Deus, vive de cada palavra, não somente de uma palavra que nos cabe, mas de cada palavra de Deus. Tem concordância interior, sincera, íntima. Hoje, nós chegaremos a alguns pontos importantes, falaremos sobre eles, que o irmão Branham, que foram uma questão especial para o irmão Branham, mas, por favor, levemos aos nossos corações aquilo que já nos foi lido. O ser humano não vive somente do pão, não somente da palavra revelada, mas de cada palavra, de fato, de cada palavra. Que não temos resistência dentro de nós, mas concordância interior. E peçamos a Deus que Ele nos conceda a graça, que cada palavra possa ser vivenciada ou vivida por nós. Nós lemos de Mateus 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os seus servidores para dar o sustento ao tempo certo? Também esta palavra nós temos que levar ao coração. Deus, de fato, concedeu graça, enviou o seu profeta, assim como no Antigo Testamento Ele prometeu e confirmou no Novo que Ele enviaria um profeta como Elias para trazer tudo de volta ao estado correto. E por isso somos de coração, todo coração, gratos a Deus e de toda a alma gratos a Deus. Por favor, lemos do profeta Joel, o capítulo 2, versículo 26. Então, devem ter fartura em comer e estar satisfeitos e glorificar o nome de Deus vosso Senhor
que vos mostrou maravilhosamente a vós. Amém. Então devereis ter plenitude de alimento. Deus cuidou do alimento pela palavra revelada. Eu sequer quero entrar nos detalhes, mas nós vivemos, de fato, no último período que biblicamente se cumpre diante dos nossos olhos e repetidamente podemos exclamar: hoje essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Hoje não se trata mais de o que Deus fez no tempo de Abraão, no tempo de Moisés, no Antigo Testamento, também não somente o que Deus fez no começo da congregação do Novo Testamento. Por isso, somos gratos. Aqui temos as testemunhas que nos deixaram todas as coisas, o que Deus fez, mas agora se trata de fato de que nós, como congregação do Deus vivo, sejamos colocados no chão das promessas, para que Deus possa cumprir todas as promessas. Somente quem crê as promessas de Deus também as vivenciará no seu cumprimento. Por favor, vamos levar o coração. Vamos ler adiante. Lemos do profeta Zacarias, o capítulo 2, versículo 16. Então o Senhor possuirá a Judá como, versículo 12, a sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Amém. Também esta é uma palavra muito, muito importante. Deus não no extremo oriente ou no sul, mas Ele os possuirá na terra prometida em Jerusalém, no Monte Sião. Deus, Ele receberá o seu povo de Israel lá onde Ele determinou. E nós todos sabemos das promessas, e nós todos sabemos o que em Jerusalém aconteceu e que Deus Jerusalém foi prometida ao povo de Deus e que o reinado sairá novamente de Jerusalém, mas agora se referindo a nós, a congregação do Novo Testamento. Deus não nos guia hoje ao tempo da reforma religiosa ou ao tempo dos avivamentos que vieram que aconteceram após a reforma religiosa. Deus nos guia hoje de volta ao santo chão, as doutrinas que a partir de Jerusalém saíram. Pois assim está escrito: a palavra do Senhor virá de Jerusalém, e o ensinamento do Monte Sião. Nós temos que, como congregação do Deus vivo, absolutamente voltar à palavra que em Jerusalém foi proclamada, aonde e quando a congregação foi fundada. E para isso Deus pôde usar o irmão Branham para
nos levar a todos os ensinamentos, apóstolos e profetas de volta a isso, para que o povo de Deus pudesse ser tirado de toda a confusão e mistura, de volta para o lar, para a terra da promessa, para a palavra da promessa. E nós somos filhos da promessa e cremos que Deus agora, de fato, como o irmão Branham também algumas vezes disse, agora o Senhor chama a noiva das congregações para fora. Todas as 7 cartas foram sempre direcionadas às congregações, mas a promessa foi sempre dada aos vencedores. E agora o Senhor chama a noiva que, como vencedora, aparecerá diante do Senhor. E Ele chama-os para fora. E disso é que se trata agora. Que, de fato, façamos o último passo antes do retorno de Jesus Cristo e voltemos a Deus, a sua palavra, para Jerusalém, e respeitemos o que no começo foi ensinado, seja sobre divindade, batismo, Santa Ceia, tudo de volta à proclamação bíblica para a glória de Deus e para a edificação da congregação noiva de Jesus Cristo. Por favor, nós lemos de Zacarias 2, 13. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou na sua santa morada. Também essa palavra nós temos que levar ao coração. Nós temos que simplesmente dizer que todos que estão a caminho com a proclamação, fiquem silenciosos. Aquilo que vocês têm a dizer não vale mais. Somente aquilo o que Deus tem a dizer vale na congregação e especialmente na noiva de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que todos calem-se, que não tem chamado divino. Em todas as congregações, pessoas são equipadas, têm seus seminários, suas escolas bíblicas, e então eles abrem suas bocas e proclamam: calem-se toda a carne, deixem Deus, o Senhor, chegar à palavra. Imaginem, a congregação de Jesus Cristo estaria tão rasgada assim. Uns creriam o que os metodistas ensinam, os outros o que os batistas ensinam, os outros o que os luteranos ensinam. Imaginem isso, que algo assim pudesse ser aprovado diante de Deus. Isso é impossível. Com isto, agora é fim para a congregação do Deus vivo. Vale somente isto, o que Deus disse em sua palavra. E a congregação é o fundamento da verdade, e nenhuma mentira, nenhum edifício da mentira, nenhuma congregação cristã criada por seres humanos ou igreja, mas sim a multidão comprada pelo sangue forma a congregação do Deus vivo. E quem é de Deus ouve somente a palavra de Deus. E
Por isso, somos gratos, porque esse é o período no qual Deus agora nos colocou somente ouvir aquilo, o que o Espírito de Deus diz através da palavra de Deus à congregação. Todos os outros podem se calar. Por favor. Nós lemos de 2 Coríntios, o capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém. Isso já faz parte daquilo que justamente foi dito agora. E nosso amado Senhor e Redentor, Ele, na sua oração sumo sacerdotal, Ele expressou as palavras: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Interpretações humanas não têm nada a ver com a verdade. E por isso, porque sem santificação não podemos ver o Senhor. Nós temos que, é uma obrigação divina, nós temos que deixar a palavra de Deus somente ter razão e nisso sermos santificados, nela sermos santificados, porque temos as maiores e mais importantes promessas que recebemos, que agora encontram seu cumprimento pela graça, e nós desejamos e queremos estar juntos quando o Senhor finalizar a sua obra. Por favor. Nós lemos de Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso nós já enfatizamos, mas é simplesmente bom se mais uma vez é dito, para que todos possam levar aos seus corações que nenhum verdadeiro crente em próprios caminhos possa caminhar adiante, em próprias doutrinas ficar, mas que todos se inclinem debaixo da poderosa mão de Deus e na fé e na obediência. A obediência faz parte da fé e a fé faz parte da obediência. E para isso, o Senhor, Ele, em relação a todos os irmãos e irmãs que agora creem na palavra de Deus, Ele os trará isso, que nós, através da fé e obediência, vivenciemos aquilo, o que Deus nos prometeu. Por favor, nós lemos de 1 Timóteo, o 2º capítulo, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Também essa palavra nós temos que levar muito a sério. Está direcionado às nossas preciosas irmãs. Digam uma vez sinceramente, pode uma mulher crente estar a caminho com uma saia que está 10 centímetros acima do joelho? Ou deveria estar a caminho com um vestido que
está 10 centímetros abaixo do joelho. Eu, uma vez, nos anos 70, no Canadá, em Saskatchewan, eu preguei numa congregação dos menonitas e lá, até o nosso tempo, é que as mulheres, de fato, estão vestidas tão decentemente. A blusa está até o último botão está fechado, até o último botão, que nada fique livre. E vocês verão do que se trata. Porque Paulo colocou tal peso às muitas passagens bíblicas que falam disso, como as mulheres, e conosco não são somente as mulheres, mas as irmãs em Cristo. Todas as outras mulheres, elas não ouvirão isso, mas as preciosas irmãs em Cristo ouvirão que se vestam de forma decente, não com cabelos armados ou algum tipo de decorativos exteriores, mas em simplicidade, vestidas e de todo o coração, consagradas a Deus, e na obediência, elas farão o que Deus, o Senhor, disse. Vocês sabem, eu também tenho que repetidamente voltar ao irmão Branham. Nas 1.100 pregações, ele, pelo menos em 500 pregações, mencionou as mulheres. E justamente em breve nós ouviremos por que ele teve que fazer. Porque ele teve que fazer. E ele voltou ao jardim do Éden, ao começo, no paraíso, quando Satanás, a serpente, seduziu a primeira mulher, e o primeiro adultério foi feito no jardim do Éden. E assim, a queda no pecado, o mais terrível que Deus teve que vivenciar foi a queda no pecado. E o que foi? Somente porque uma mulher ouviu aquilo que o inimigo tinha a lhe dizer. E já a sedução havia acontecido não somente em palavras, porque aquilo que Deus havia dito foi colocado em dúvida. Deveria Deus, de fato, ter dito? Com isso, o inimigo vem ainda com isso a todas as mulheres e a todos os homens. A todos os homens Deus deveria ter dito mesmo, mas tudo o que está escrito aqui, isso Deus disse. Mas como já foi ressaltado, o irmão Branham, como um chamado direto, prometido profeta de Deus, enviado por Deus, ele teve que essa questão com as mulheres, ele teve que enfatizar de tal forma. E nós lemos agora algumas passagens bíblicas, por favor. Lemos de Mateus capítulo 5, versículo 28. Mas vos digo, quem somente olhar para a mulher casada com desejo, com cobiça, já no seu coração, já cometeu adultério. Essas são as palavras do nosso Senhor. Essas são as palavras do nosso Senhor. Quem olhar uma mulher com desejo, já no seu coração, no seu interior,
já quebrou o casamento com ela. E adúlteros e inconstantes não herdarão o reino de Deus. É um dos pecados mais terríveis que aconteceram sobre a terra. E como já foi dito, vai ao jardim do Éden, a sedução no paraíso. Então, o Senhor, Ele mesmo, Ele disse, se um homem olhar para uma mulher casada e para desejá-la, e por isso o irmão Branham enfatizou, as mulheres não se decorar, não com algumas coisas, pintar e fazer bonitas, e então apresentando-se aos homens assim, porque elas terão que se responsabilizar pelo adultério, porque assim se apresentaram. Vamos ir adiante. Nós lemos de Levítico, capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Isso nós já enfatizamos e nós em breve leremos adiante. Nós lemos de Levítico 20, versículo 8. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. E guardai os meus estatutos, os meus mandamentos, porque eu sou o Senhor que vos santifica. Vamos ler adiante. Nós lemos de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Também, o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Nós todos temos que, em Levítico 20, temos que lê-lo inteiro. Um registro é feito aqui sobre aquilo e daquilo o que acontece e que todos são apedrejados e na hora tem que sofrer a morte, que se tornaram culpados. Deus é um santo Deus e Ele exige obediência e santificação de nós todos. E nós lemos ainda os próximos versículos e vocês estarão espantados tudo que está escrito. Por favor, lemos em Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sim, mas eu vos tenho que chamar a atenção de abrir a Bíblia e ler Levítico 20. O que está escrito lá vale ainda hoje, porque da lei não será tirado nenhum ponto, nos foi dado. Eu não quero mencionar o que ainda tudo está escrito, mas leiam para vocês em casa, em toda a tranquilidade. Tudo é mencionado lá. Homem com homem, mulher com mulher, e homem com animal e mulher com animal, tudo é lá mencionado. E se olhamos dentro do mundo de hoje, o que encontramos? A ordem divina
não existe mais. E quando se pode ser restabelecida somente entre os eleitos, entre os irmãos e irmãs em Cristo, que são santificados na palavra da verdade e somente podem ser santificados se foram lavados no santo sangue do Cordeiro de Deus. Quem vivenciou a redenção, a libertação, o perdão pessoalmente, quem aceitou e recebeu para si, porque somente quem vivencia Deus pessoalmente e quem morreu a si mesmo, sim, com Cristo foi crucificado, somente ele poderá vencer tudo e viver uma vida agradável a Deus. Também no corpo poderá guiar. É possível no corpo também viver uma vida agradável a Deus. E Deus nos quer agora levar a isso. E para isso, nós temos que ler essas passagens bíblicas que falam disso. Tudo tem que ser arrumado e retirado para que, de fato, possamos caminhar com Deus e sejamos preparados para o arrebatamento. Não basta somente falar da mensagem do tempo do fim, não basta somente dizer Deus nos revelou sua palavra, não basta somente dizer Deus nos deu as promessas. Tudo isso é maravilhoso e nós somos gratos a Deus por isso. Mas agora chegou o tempo, o retorno do Senhor está de fato diante da porta, E por isso o peso tem que ser colocado com ênfase que agora chegou o tempo de viver uma vida agradável ao Senhor em espírito, corpo e alma. Vamos ler adiante. Lemos de 1 Pedro, o capítulo 4, versículos 7 e 8. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Graças seja ao Senhor por tais palavras. O retorno do Senhor está próximo, muito próximo. E na Escritura nos é indicado o que é necessário para a nossa vida, para que possamos ser agradáveis a Deus, pois assim está escrito de Enoque, que ele tinha o comprazer de Deus antes do seu arrebatamento, que Deus agora, de fato, a todos que creem na última mensagem, que pela graça possa conceder que nós levemos a sério cada palavra de Deus e vivamos assim como já foi enfatizado anteriormente. Todos os outros podem ir pelos seus próprios caminhos adiante. Podem crer e fazer o que querem, mas quem pertence à congregação dos primogênitos, quem quer estar preparado para o retorno de Jesus Cristo, siga na obediência cada palavra de Deus,
Por favor, nós lemos a última passagem bíblica de Mateus 24, versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Preciosos irmãos e irmãs, prezados amigos em Cristo, também isso tem que ser enfatizado claramente. O irmão Branham, ele recebeu a direta missão de que a mensagem que antecederia a primeira vinda, a segunda vinda de Cristo, que ele a trouxesse, assim como João Batista foi um profeta prometido e trouxe a mensagem na primeira vinda de Cristo e apresentou ao Senhor um povo bem preparado, como nos é relatado. Irmãos e irmãs, assim é agora. Não é somente um ministério como os 5 ministérios que são descritos da carta aos Efésios. É um ministério que está ligado com a história da salvação, não somente com uma igreja local, mas o ministério mais importante antes do retorno de Jesus Cristo. E essa última mensagem deveria, como mensagem de salvação, ser proclamada a todos os povos e línguas. E o irmão Branham, ele disse com ênfase, não que eu seja o precursor da segunda vinda de Cristo, mas a mensagem que Deus me concedeu será precursora da segunda vinda de Cristo. E assim nós sabemos que o nosso Senhor, ele, o seu servo e profeta, em dezembro de 65, o chamou para o lar celestial. E da mesma forma, nós sabemos que ele recebeu a missão que o alimento espiritual fosse armazenado. A palavra escrita se tornou a palavra revelada, viva. E ele cumpriu a missão. E se eu tenho que dizer isso mais uma vez, eu tenho que dizer intencionalmente que o Senhor me chamou diretamente e enviou para ir de cidade a cidade para proclamar a palavra e distribuir o alimento espiritual. Essa missão, pela graça, pude cumprir nos 55 anos passados. Cada mês estive a caminho no mundo inteiro, e a última mensagem em toda a terra para ser proclamada. Irmãos e irmãs, eu não conto histórias. E algum irmão perguntou-me se eu, todas as vezes, estive em estado acordado quando o Senhor falou comigo, ou se também aconteceu em sonho. Deixe-me, para isso, diante do Todo-Poderoso Deus, testificar. Todas as vezes eu estava acordado, sequer uma única vez em sonho, mas todas as vezes estava acordado
seja o dia 2 de abril de 62, o 19 de setembro de 76, seja todas as outras vezes que aconteceram, eu estava lá, eu ouvi a voz do Senhor, sabia justamente da onde ele vinha, onde ele estava, se estava à direita a janela, e todas as vezes eu sabia precisamente aonde o Senhor estava quando ele falou. E por isso, irmãos e irmãs, eu tenho que dizer mais uma vez, recebam isso assim de Deus, que o irmão Branham, ele cumpriu a sua missão e que eu cumpri a minha missão e que agora todos os irmãos que Deus determinou para distribuírem o mesmo alimento espiritual, a mesma palavra, para pregarem a mesma palavra, o mesmo alimento espiritual que Deus cuidou, que de fato em todos os lugares, todos os povos chegaram a saber daquilo que Deus determinou para esse último período de tempo, e como em Mateus 24, 14, nós encontramos lá que essa mensagem de salvação divina, da qual tudo faz parte, o que está escrito aqui, quando tiver sido pregado a todos os povos, então virá o fim. E tão certo quanto a última mensagem foi pregada a todos os povos, tão certamente virá agora o fim. E pela graça, nós vivenciaremos o fim. Nós vemos nos sinais dos tempos, de fato, um cego pode até sentir isso com a sua vara de caminhar, que de fato vivenciamos todos agora, o que o Senhor, os profetas e os apóstolos falaram para os últimos dias, para o último tempo, que eles predisseram. Seja o retorno de Israel para a terra da promessa, que Deus colocaria Israel no santo chão e o possuirá em Jerusalém. Desde 1948, nós temos um Estado de Israel. Deus, ele colocou o seu povo no chão da promessa e tomou posse deles. E aquilo que foi prometido a Israel se cumprirá após o arrebatamento, lá se cumprirá. Mas antes tem que acontecer aquilo na congregação noiva, o que é necessário para que possamos ser preparados para o arrebatamento. Estou simplesmente alegre que o Senhor me concedeu, mostrou o grande campo de trigo, estava já sobremaduro, campo de trigo sobremaduro, e a ceifeira novinha, e me ordenou para trazer a colheita. Eu sou tão grato a Deus por todas as vivências sobrenaturais. Isso nenhum ser humano pode imaginar o que significa para mim de ouvir sempre a voz, assim como vocês ouvem a minha voz, alto e claramente, e todas as vezes na língua alemã, eu a ouvi, e sou muito, muito grato ao Senhor, que de fato estou agindo em sua missão e proclamei assim a sua palavra, e que o Senhor concedeu graça para que agora em todo o mundo, todos os irmãos e as irmãs podem ouvir juntamente
através da transmissão em todas as línguas, 3 vezes por semana, quartas-feiras, sábado e domingo. Eu somente posso dizer, a Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos. O retorno do Senhor está diante das portas, que todos possam reler as passagens bíblicas, levar aos seus corações e dizer ao Senhor: eu desejo estar junto quando o arrebatamento acontecer. Que todos os que estão de coração abatido estejam, não tenham nenhuma resistência, porque o Senhor mora naqueles que têm coração abatido e espírito humilde. Que todos se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, que a vontade de Deus em todos nós, pela graça, possa acontecer naqueles que proclamam a palavra, naqueles que ouvem a palavra, porque a palavra cumpre sempre aquilo para que foi enviada. E a mensagem do tempo do fim cumprirá em todos aqueles que creem aquilo para o qual foi enviada, qual seja que uma noiva sem mancha e sem ruga, vestida de branco, apareça diante do Senhor quando Ele retornar para nos levar no arrebatamento para cima para a glória. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa descansar sobre todos que agora estão sobre as promessas, creem nelas e as vivenciarão no seu cumprimento. Isto foi prometido pelo Senhor, que as promessas através de nós se cumprirão. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 a 22. Por favor, preciosos irmãos, preciosas irmãs, creiam cada promessa e esperem o cumprimento e creiam juntos, e nós juntos então vivenciaremos o aperfeiçoamento, a bênção do Todo-Poderoso Deus. Descanse e esteja com todos vocês, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Des Lebens Freude und Schmerz. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Freudig darf ich nun in seiner Gnad, finde bei ihm Schutz und Halt. Schauert sein freundlich Angesicht, jauchzet drum mein Widerstand. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Geht mein Weg durch tiefe Wasser auf, scheint der Boden voll und steil, darf ich doch den Heiland froh vertrauen, seine Führung ist mein Heil. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein.